Então, gente, boa noite. Meu nome é Lara, eu sou a vice-presidente do ramo estudantil I3E UFCG. E hoje eu estou aqui para mediar o Coffee. Esse é o nosso primeiro Coffee do ano. E esse ano a nossa primeira edição vai ser com a PES e com a RAIS, que estão aqui representados por Thalita e Nestor. E eles vão falar um pouquinho sobre smart grids, que é um assunto que vem crescendo, ganhando cada vez mais espaço no mercado, e são tendências que é bom a gente estar de olho, estar conhecendo, estar acompanhando. Então, eles vão trazer esse assunto um pouquinho para a gente. E antes de deixar a palavra com eles, eu queria falar com vocês sobre uma parceria que a gente tem com o Engenheiros Sem Fronteiras, de Campina Grande, que eles, juntamente com a gente, estão com um projeto, né? Um projeto que a gente está em parceria com eles, que é o projeto Inverno Solidário. E o que é o Inverno Solidário? Ele busca trazer um inverno, né, um pouco mais quentinho e um pouco mais confortável para pessoas que estão em situação de rua em Campina Grande. Você pode tanto estar doando o produto, quanto você pode estar fazendo a doação do Pix solidário deles, que eu vou estar colocando aqui no chat. Ok? E também, se vocês quiserem mais... E também vocês podem estar doando o produto, certo? E aí vocês podem falar com a gente, né, para a gente intermediar o ponto deles receberem as doações de vocês, que podem ser de agasalhos, de produto de higiene pessoal, cobertor, qualquer coisa que possa tornar um pouco mais confortável a situação deles. E ou você pode estar falando com a gente, para a gente estar fazendo o intermédio do ponto de recolhimento das doações, ou vocês podem entrar em contato com eles também, que estão fazendo o recolhimento desses produtos, certo? Vocês podem entrar com eles em contato pelo Instagram deles, que está aqui no site também, assim como o Pix, e eles também são um grupo, né, assim como o ramo estudantil I3E, que realizam atividades humanitárias, e eles têm vários grupos ao redor do mundo, e aí a gente está nessa força-tarefa para tornar o inverno dessas pessoas um pouco mais acolhedor e quentinho, certo? Então, qualquer coisa, podem mandar mensagem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar mandando no chat. Eu vou estar dando uma olhada, anotando as perguntas que alguém tiver. E aí, quando eles terminarem de fazer a apresentação deles, Nestor e Thalita tiram as dúvidas de vocês, tudo bem? Bom, então, eu acho que é isso. Quem vai apresentar primeiro? Nestor, Thalita? Nestor vai apresentar a tela para a gente conversar. Ok, eu vou parar aqui a minha apresentação. E se vocês puderem, galera, doem, porque é um projeto muito legal e é uma ação bastante necessária, infelizmente, né? O ideal seria que não fosse necessário, mas infelizmente é. Então, quem puder, por favor, ajude essa causa, tá bom? Então, com vocês, o presidente da RAIS, Nestor, e a presidente da PES, Thalita, falando sobre Smart Grids. Boa noite, pessoal. Eu e Nestor, a gente vai falar um pouco sobre Smart Grids, né? É um tema muito extenso, então a gente procurou, né, resumir, citar o que for mais importante para vocês. E eu já adianto que
É um tema muito interessante, assim, e ele foi escolhido porque foi o primeiro tema, assim, que a gente pensou. A gente já chegou com ele e a gente direto escolheu, porque a gente tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo? Que aqui tá travando. Sim, Estou dá te para ouvindo. ouvir. A gente escolheu esse tema porque ele fala sobre tornar o sistema elétrico inteligente, né? E isso envolve tanto a participação da área de potência como a área de automação, e ambos são a área de atuação dos nossos capítulos, né? Então, pode passar, Mister, o slide. Só um pequeno complemento. Primeiramente, boa noite, pessoal. Isso que Thalita explicou é bem importante, porque mostra tipo, como a gente conseguiu integrar os dois capítulos, né, as áreas. E antes de iniciar o assunto em si, só vou citar brevemente um dos motivos de estar se atualizando para o Smart Grid. Não sei se todo mundo sabe, mas em 2001, aqui no Brasil, teve uma seca tipo, uma seca bem grande que impactou quase todas as usinas hidrelétricas do país. E devido a isso, teve uma redução de cerca de 20% no, na nação inteira do consumo de energia elétrica para poder que conseguisse suprir normalmente como quando estava funcionando na capacidade total. Então, o Smart Grid poderia ou pode vir a resolver esse problema tentando otimizar, né, e ter um maior controle. Mas isso a gente vai falar no próximo slide. E vamos lá. O conceito. O que é Smart Grid? Bom, basicamente não uma ferramenta em si e também não acho que eu posso dizer um produto. É como eu falei no início, um conceito e quase todos os autores denominam como conceito. Basicamente, Smart Grid junta áreas como a tecnologia da informação, né, TI e comunicação, e tenta aplicar todos esses avanços que a gente teve nos últimos anos para conseguir suprir boa parte dessa demanda da eletricidade no geral e realizar algumas operações organizacionais de controle. Basicamente, o principal papel tanto da TI quanto da comunicação além de acelerar, supervisionar todo esse processo. E temos algumas vantagens que Thalita vai comentar, que é o controle e a utilização. Quando a gente fala, né, em smart grids, que são redes inteligentes, nós estamos nos referindo à rede inteligente, né, de geração, distribuição e consumo de energia elétrica. Então, são redes inteligentes que elas possuem a necessidade de controlar a entrada e a saída de uma forma mais dinâmica e eficiente, né? E é importante também sempre a gente frisar isso que Nestor acabou de falar, que a gente tem que entender smart grids mais como um conceito do que como uma tecnologia ou um equipamento específico, né? Porque parece até bobo a gente estar falando isso, mas é que muitas pessoas confundem o conceito de smart grids. Elas acham que é um produto específico, e não é. Elas carregam a ideia de aplicar, né, tudo isso, em resumo, que o Nestor falou, a informação e a comunicação na rede elétrica, e ela vai possibilitar uma melhor estratégia de controle e otimização da rede elétrica. Pode passar, Nestor. Então, como funciona, né? As smart grids, elas permitem o fluxo bidirecional de energia, né, usando a comunicação nos dois sentidos e algumas técnicas de controle que vai possibilitar novas funcionalidades e novas aplicações. E o que isso quer dizer?
ela é uma rede que pode tanto levar energia a uma casa, por exemplo, quanto distribuir a energia gerada, vamos dizer, por placas solares e outros tipos de geradores, né, não só placas solares, passando por esse medidor aí, esse medidor bidirecional, que Nestor vai falar mais na frente, mas já adianto que quando a gente usa smart grids, a gente precisa de medidores bidirecionais, porque assim, não tem como eu falar de smart grid e não falar de geração distribuída, né? Então, quando a gente tem redes inteligentes, nós temos uma geração distribuída que permite que o consumidor de energia, que somos nós, no caso, ou uma fábrica, enfim, ela tenha uma maior autonomia no gerenciamento da sua conta. E isso significa que, além de diminuir o consumo, ela também vai poder fornecer essa energia ao mercado de energia. E é essa operação que a gente chama de fluxo bidirecional. Deixa eu... Só um complementozinho, Thalita. Não sei se vocês perceberam, mas a gente, tipo, deixa um pouquinho o papel de consumidor, né, e passa a produzir também, no caso, as pessoas que têm potencial para isso. Então só fica, tipo, só frisando isso, porque mais na frente a gente vai estar revendo. Bem, e assim, o que é ser smart, né? A inteligência da rede, como eu falei, ela vai se referir à gestão da demanda da carga, né, a otimização e a combinação dos microgeradores com os grandes geradores. Então, isso se faz através do sensoriamento e monitoramento dos sistemas de geração, distribuição e consumo. E esse monitoramento desses elementos ele vai tornar viável as análises de padrões de consumo. Então, outra coisa também que isso vai gerar, porque ela vai reduzir o tempo de resposta do sistema a determinados cenários, que, por exemplo, a queda de energia, picos de demanda, por exemplo. E dessa forma, elas são minimizadas as chances de falta de energia, de instabilidade nas redes, que vai facilitar, que inclusive é um benefício, né, das smart grids, porque vai facilitar até o serviço da equipe de manutenção, por exemplo. Quer acrescentar alguma coisa, né, Chiu? As características das smart grids são que ela tem uma auto-recuperação, então ela tem a capacidade de automaticamente detectar, vai analisar e vai responder e até restaurar a falha na rede automaticamente, né? Outra característica é o empoderamento do consumidor, porque ele vai ter a habilidade de incluir os equipamentos, também o comportamento desses equipamentos, e também o processo de planejamento e operação da rede. Ela tem uma tolerância a ataques externos, isso é um ponto que vai ser discutido mais lá na frente, mas não deixa de ser uma característica dela, porque ela também é capaz de mitigar e resistir a ataques físicos e cibernéticos. Só que aí, nessa característica, nesse ponto específico, isso aí requer realmente um investimento bem maior nessa parte de ataques cibernéticos. Outra característica é a qualidade de energia, porque ela vai promover a energia, né, com a qualidade que a gente precisa. Ela vai reduzir também o impacto ambiental do sistema produtor de eletricidade, porque nesse caso ela vai reduzir as perdas e também vai utilizar fontes de baixo impacto ambiental, né? Mas eu vou abrir um parênteses nessas características, que essas características, elas que eu acabei de falar, elas só poderão ser alcançadas através da introdução de algumas áreas que são automação e controle digital da rede elétrica, a medição inteligente, que é justamente usando o medidor bidirecional, por exemplo. Pode passar, deixa eu...
Só complementando aqui essa parte de tolerância a ataques externos, né? Porque eu não poderia deixar de falar, né? Já que eu sou de computação. Então, esse ponto é bem importante, porque vocês podem perceber que em qualquer tecnologia voltada tanto para o IoT ou não só smart grids, mas casas inteligentes também, ou até cidades inteligentes, todo mundo bate nesse ponto. E meio que, beleza, a gente pode investir nessa segurança que Thalita falou, mas não sei se vocês notaram, mas sempre tem um gênio da informática, um gênio da programação que vai quebrar esse código e vai poder provocar um caos tremendo, né, na rede. Imagina, você está em casa e se essa pessoa tem acesso à sua rede elétrica e desliga, tipo, desliga ela ou aumenta a sua conta de energia, dependendo do sistema. Enfim, é um ponto bem delicado mesmo, onde tipo, tem que ser bem investido, como o Thalita tinha falado anteriormente. Porque uma invasão cibernética desse estilo poderia até causar prejuízos tipo, materiais, que seria um prejuízo financeiro, até um prejuízo, eu vou dizer moral, porque é direito de todos os cidadãos a ter acesso à água, luz, enfim. E meio que se ocorrer um ataque desse, seja para uma pessoa, uma casa ou uma cidade inteira, vai tipo, ocorrer a perda de todo esse direito e provavelmente grandes consequências vão ocorrer, como aconteceu em Manaus, né, mas não por um ataque, sim por uma falha. E além disso, além das áreas que Thalita falou, a gente tem as áreas que podem proporcionar a Smart Grid, que é a de dispositivos de eletrônica de potência, que basicamente são dispositivos que agora não só são de eletrônica de potência, que suportam altas quantidades de tensão ou corrente. São dispositivos que, juntos, somado a essa característica, eles têm uma velocidade de processamento como os microprocessadores atuais. Só que a diferença é que eles lidam com um nível bem maior de energia, né? Enquanto os microprocessadores ou controladores estão ao nível de tipo milivolts ou até 5, 10, 24 volts, posso dizer isso. Esses dispositivos vão estar uma escala bem maior, que é a, tanto na parte de transmissão, distribuição desde as usinas ou qualquer fonte de energia, eles vão estar lidando com tudo isso, só que com alto processamento. Além disso, uma outra área é a geração distribuída e microgeração, que basicamente é aquela questão onde não só haverá uma fonte de energia, como uma usina, uma termoelétrica, uma usina nuclear, podem haver várias, e além disso, podem ser geradas por pessoas pessoas comuns, consumidores, por pequenas empresas, por empresas que fornecem, né, com um porte bem menor do que uma hidrelétrica, por exemplo, usam tanto motores a vapor, ou se não usam energia solar, enfim, todos esses tipos de microgerações, acho que eu posso dizer isso, é enquadrado nessa área. E quando fala geração distribuída, é que todo mundo ou todos que puderem gerar essa energia vão estar contribuindo com a rede geral, no total, tanto para uma cidade, um estado, ou em uma escala maior, né, que somando tudo controla o país. Além disso, tem os dispositivos de armazenamento de energia. Esses dispositivos são bem importantes porque a partir deles a gente pode armazenar e garantir uma energia limpa e de qualidade. Às vezes na rede existem flutuações ou algumas imperfeições que pioram a qualidade da
eletricidade, eu acho que eu posso dizer assim. E esses dispositivos, por estarem armazenando, vão manter essa qualidade ou até filtrar para que tenha essa qualidade e possa fornecer quando necessário. Se eu falar alguma coisa errada, pode corrigir, Larissa, porque essa parte é bem de potência, mas eu lembro que eu estudei um pouquinho sobre potência reativa e que, tipo, quão isso era ruim para a rede, e precisava de bancos capacitores para corrigir. E, enfim, basicamente é contra esse tipo de potência prejudicial que esses dispositivos estariam, tipo, prevenido. No caso, um exemplo bem simples que eu posso dar são pessoas que compram, ou não só pessoas, empresas que compram baterias que carregam carros elétricos ou até o próprio carro. Conectam na rede, a rede armazena na bateria do carro e, tipo, de acordo com a demanda, né? No caso, quando é um smart grid, né? Que a gente sabe em tempo real qual é a demanda da rede. Quando a rede está demandando muita energia, a gente vende, já que a energia está mais cara, no caso, esvaziando a bateria do carro. E quando está necessitando de energia, eles pegam, quando está necessitando, não, quando a demanda está baixa, no caso, poucas pessoas estão consumindo da energia geral mesmo, eles utilizam a energia para recarregar a bateria desse carro. Aí isso pode ser em células ou pode ser só uma cadeia de baterias ou outros tipos de formas de armazenar. Então tem todo esse gerenciamento que, além de melhorar a qualidade da energia na região em si, né? Porque a gente vai estar contribuindo quando a demanda está alta, a gente também vai estar economizando com essa venda e compra. Eu acho que eu estou adiantando um pouquinho o assunto, mas isso envolve muito aquela questão que Thalita falou, que é o medidor bidirecional. É muito importante porque com esse medidor a gente sabe se está vindo o quanto está consumindo e o quanto está fornecendo para o sistema. E também a gente tem o sistema integrado de comunicação, que é uma área extremamente importante, porque a gente vai estar otimizando, acho que a palavra otimizar não é o correto, a gente vai estar, no caso, acelerando e, tipo, aumentando o tempo de resposta da rede, tipo, podendo ser pela internet ou outro tipo de sinal. Então, o sistema de comunicação, quando desintegrado, é porque ele já é embutido na própria rede. Cada um desses medidores vão estar com o seu próprio sistema, tipo, fornecendo informações em tempo real. E isso volta muito naquela questão que a gente comentou. O início do nosso da nossa apresentação falou muito sobre que a otimização dá por as tecnologias, né, de TI e de comunicação. Então, foi justamente esse avanço que revolucionou e integrou essa área. Bom, além disso, também tem os sensores inteligentes, porque sem eles não daria para medir nenhum desses dados que foi comentado e não teria como estar controlando ou informando a situação atual da rede. E agora tem os segmentos da Smart Grid. Vocês podem ver aqui que tem muito automação, mas só querendo enfatizando para vocês que isso não é um conceito novo e tipo já é bem antigo. Sempre os sistemas ou empresas que forneciam eletricidade tentaram ou tentam automatizar e até conseguem. Só que agora com o Smart Grid a gente consegue em uma escala sem precedentes, porque a tecnologia evoluiu a um ponto tão alto que um ponto máximo, posso dizer, máximo não, um ponto considerável, que não é só algo autônomo, e sim algo inteligente. Eu não sei se dá para entender a diferença entre automação e inteligência, mas não, eu acho que eu posso simplificar para não é algo que só repete, é algo que aprende e aperfeiçoa com
com esse aprendizado, ou seja, baseado nos erros, ele sempre vai estar buscando melhorar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos conceitos e vamos começar com a automação da transmissão. Bem, pessoal, o conceito de Smart Grid ele é introduzido no sistema de transmissão através dos esquemas de monitoramento, controle e proteção do sistema. Então, a diferença desse sistema em relação aos convencionais é que esses utilizam basicamente uma lógica local, operando sobre informações locais, enquanto que os convencionais, eles introduzem a visão do sistema como um todo. Então, o que eu quis dizer com isso? Às vezes fica meio confuso, né? A gente pode dizer que essa lógica local seria que esses esquemas são mais específicos para cada local que está transmitindo, por exemplo. Enquanto que a forma convencional, você só tem como ver a rede como um todo, não partes específicas. Então, a utilização desses sistemas, ele é possível devido aos avanços em tecnologia de comunicação, computação, serviços web, e principalmente a instalação de unidades de medição fasorial sincronizada. Essa medição fasorial sincronizada, a gente pode chamar de PMUS, que eles são unidades capazes de adquirir medidas de fasores de tensão e corrente. É uma coisa bem específica, vocês podem pesquisar. Só botar medição fasorial sincronizada, PMUS, que tem detalhado bem direitinho o equipamento. Bem bacana. Quer acrescentar mais alguma coisa, Nestor? Tranquilo, posso passar? Pode passar. Pronto, e agora a gente vai para a automação da distribuição. Aí essa parte foi uma parte que Thalita explorou bem muito, e acho que vocês lembram que a gente comentou e enfatizou, né, para vocês focarem um pouco nisso. Inclusive, se quiser comentar alguma coisa, Larissa, Larissa não, Thalita, foi mal. É só informar, é só avisar. Tá E certo. basicamente esses medidores eletrônicos vão ser capazes, né, de estar medindo tipo, os valores que eles já medem, né? Hoje em dia, todo mundo na sua casa, no seu prédio ou apartamento tem um, só que no caso talvez não muito tecnológico autônomo. E ele vai estar lá dizendo quantos quilowatts por hora, eu acho que essa é a unidade certa, que você está consumindo, e com base nisso o preço. Só que a gente tem um sistema que acho que é um sistema que chama AMR, né, que é a coleta automática de dados de medidores. Basicamente, o AMR vai estar substituindo as pessoas que precisam estar passando de medidor em medidor e coletando os dados, aí deixa o papelzinho, enfim. E vai estar distribuindo isso de forma automatizada, né, usando algum sinal, seja ou algum sistema de comunicação, seja a internet em si, o Wi-Fi, qualquer um desses sistemas que possam ir transmitindo aos poucos até chegar numa unidade central, esses AMR podem usar, não tendo nenhum padrão específico até agora, a não ser um padrão de comunicação que algumas pessoas estão desenvolvendo, mas mesmo sendo um padrão, eu acho que eu posso dizer, não é tão padrão assim, porque cada um tem seu padrão específico. Então, é algo que, por ser novo, está sendo elaborado, conversado e tentando deixar algo que seja universal, né? Para que, a partir de todas as empresas, consiga pegar os mesmos dados usando a mesma forma de tratamento, acho que posso dizer assim. E a esse AMR, uma das vantagens é que
tem uma diminuição no custo, né? Porque aquele funcionário que vai na sua casa, ele recebe o seu salário, né? Para todo dia estar indo lá, receber o papelzinho e tal. Tem a maquininha lá que tem os custos. Então, esse AMR vai estar substituindo, mas eu digo que não vai estar causando só desemprego nesse lado. Eu digo que ele também vai estar empregando os desenvolvedores e construtores de AMR. Então, é meio que só está deslocando a área de trabalho. E, além disso, tem o AMI, que é meio que é o AMR, só que é um modo avançado do AMR, que no caso o AMI, além de estar medindo esse consumo, vai estar fornecendo outras informações da rede, além disso, enviando informações em tempo real. Vai ser algo bidirecional agora, como tinha sido comentado antes, e, além disso, ele pode ser usado em conjunto com equipamentos do consumidor. No caso, isso vai exigir que o consumidor compre equipamentos que sejam compatíveis com esse MI, e ele pode até influenciar diretamente nos equipamentos, no sentido de a demanda está alta, porque a gente não eu dizer desligar a geladeira, eu ia parecer que nem aquele carinha do Hakan, desliga 12 horas, liga 12 horas, mas não. Ele tenta diminuir de alguma forma esse consumo, influenciando nos dispositivos. E, além disso, ele tenta informar tanto para o consumidor, tanto para o produtor de energia, o que é que está acontecendo, onde é que está sendo consumido, o que está consumindo, o que eu estou produzindo. Nessa região a demanda tá com essa quantidade, em outra região a gente precisa de mais. Então ele vai precisar de uma base de dados bem maior, que precisa ser bem tratada. E, além disso, ele vai fazer com que as pessoas possam diminuir o custo de energia na casa. Tanto as pessoas, tanto a própria, acho que é concessionária ou companhia elétrica. Então, a automação das subestações, né? Vou falar uma coisa que vai ser repetitiva, né, para a galera de elétrica, principalmente quem já paga os sistemas. Mas a gente sabe que as subestações, elas são um ponto de interconexão da rede elétrica, onde vai ocorrer operações de controle e proteção. E também vai servir como um ponto para a gente obter informação, né, sobre o estado dos equipamentos, enfim. E, então, até pouco tempo, essas funções, elas vinham sendo exercidas por sistemas distintos de monitoramento, né? De monitoramento, controle e proteção. Que, como, por exemplo, tipo os relés, os oscilógrafos. Só que a tendência vai ser integrar essas funções através de uma tecnologia que justamente a gente está chamando de automação das subestações. E essa tecnologia, ela se baseia em dispositivos eletrônicos, ela se baseia em dispositivos eletrônicos que são capazes de produzir dados operacionais até para fins comerciais, com múltiplos canais de comunicação e múltiplas aplicações e infinitos protocolos. Também a gente vai a gente vai se basear na padronização, que são a utilização de protocolos, padrões, né, de comunicação e transferência de dados. Também na comunicação, ou seja, essa comunicação ela vai se utilizar de fibra ótica e sistemas wireless, baseados nos protocolos de IP. Gostou? Pode passar. Quer comentar alguma coisa? Alguém? Alisson? Eu só queria dizer, é mesmo, o pessoal da elétrica pode falar aí,
qualquer Gente, coisinha. eu fico olhando para um lado para o outro, porque eu tô olhando o slide pelo celular e a câmera fica aqui, né? Às vezes eu me confundo, não sei para onde eu olho. Eu tô olhando o chat. Qualquer coisinha, se eu ver alguma pergunta, eu anoto e no final eu passo para vocês, caso tiver. Mas até agora o pessoal não fez nenhuma pergunta, não. E eu não tenho muito o que Pronto. falar, porque honestamente, sistemas elétricos foi. Sofro. Só É um verdade. comentário sobre essa questão que Thalita comentou da comunicação, é que eu estava vendo que antes a comunicação era por o SCADA, né? Que no Isso. caso é bem antigo, né? Digamos assim, foi até usado na internet, então só era isso mesmo. Pronto, e integração de prosumidor e AMI. Não sei se vocês lembram, mas a AMI foi esse conceito que eu falei que ele é bem avançado, né? O avanço do AMR, usando os medidores. E prosumidor é meio que um neologismo da palavra produtor e consumidor. Ele é os dois, prosumidor. Tanto fornece quanto produz a energia. Então, esse conceito é novo, principalmente criado com essa área, né, de eletricidade. Já existia isso antes do Smart Grid, só que não numa escala tão grande, que no caso, depois do Smart Grid, tá aumentando, no caso, esse número de pessoas, mas já existia. E basicamente o que essa integração vai possibilitar. É basicamente o que eu falei no início para vocês, que é a redução do consumo, né? Porque vai estar lá o medidor informando o que está enviando, o que está sendo recebido, vai estar dando esse controle e otimizando a demanda, né? Que ele, além de ler esses dados, vai estar dando respostas e dizendo o que é que você vai fazer, ou ele não vai dizer, ele simplesmente vai fazer. E aí tem aquela questão que é a resposta em tempo real, que você pode olhar na internet e no site e vai ver, não, tá a tantos centavos essa unidade de medida aí de energia. E, além disso, ele vai possibilitar a solicitação de redução de demanda. Por que isso? Se eu estou numa área que não está consumindo muita energia, então não faz sentido eu estar sempre produzindo a mesma quantidade, sendo que nem todo mundo vai usar e eu só vou estar gastando o dinheiro, enfim. Então isso é muito bom tanto para a concessionária, tanto para o consumidor, que vai reduzir dos dois lados. O lucro de um e o ganho do outro. E agora a gente tem um lado mais voltado para o Brasil. Vocês estão vendo um mapinha aqui, foi uma empresa que fez, e basicamente esse é as pesquisas, o projetos estão em desenvolvimento aqui. Nenhum deles está, eu posso dizer que não está 100% completo, porque são protótipos iniciais, digamos assim, ideias que estão iniciando, não é algo 100%, mas é algo garantido, tanto que boa parte desses projetos ou estão vendendo casas que já possuem isso, loteamentos, ou estão modificando algum local. O maior que a gente tem é o Smart Grid Light, que é no Rio de Janeiro, da empresa Light, e ele está atingindo 400 mil consumidores, no caso não está atingindo 400 mil consumidores, a meta é atingir os 400 mil, e eu não coloquei essa informação aqui, mas eu tenho quase certeza que eles já chegaram nos 175 mil. Aí tem o Smart Grid da S Eletropaulo, que é em Barueri, e algumas outras localidades de São Paulo, que a meta chega a 84 mil consumidores, já está bem próximo. Aí, no Nordeste, a gente tem a Cidade Inteligente Aquiraz, que é em Fortaleza, não sei se alguém já ouviu falar. Tem até uns anúncios no Google, se você colocar Cidade Inteligente Aquiraz, que é venda de lotes em
de casas que vão possuir todo esse sistema, né, inteligente. E é um dos mais avançados do Nordeste em comparação aos outros. Então, depois posso dar uma pesquisada porque é bem legalzinho, velho. E acho que o mais próximo da gente é o arquipélago de Fernando de Noronha, que é pela CELP, né? A ilha de Fernando de Noronha. Enfim, a meta é atingir 1.000 consumidores. Da última vez que eu vi, tinha alcançado mais de 800. Não sei se vai chegar nos 1.000. E, basicamente, eles estão implementando os medidores inteligentes para realizar todo esse controle e otimização. E, além disso, eles estão usando a energia solar para produzir. Mais um ponto do Fernando Noronha, que como é de Pernambuco, eu percebi mais, né, para dizer a vocês, é que eles estão implementando isso desde 2012, no caso, né? E eles estão desenvolvendo a própria comunicação deles, porque eles viram que pelas operadoras a demanda não era muito legal e demorava um certo tempo, que eles não queriam perder, eles queriam logo ter um resultado. Então eles buscaram desenvolver a própria forma de comunicação. Para um projeto de Smart Grid, ele realmente está sendo no início, está sendo testado, mas em comparação acho que todos os outros projetos do Brasil, todos os outros não, os melhores, ele é o mais fraquinho, digamos assim, e quando a gente coloca em comparação ao mundo, a gente até se questiona, será que realmente isso é Smart Grid ou só está implementando medidores inteligentes? Mas é um início. Estou criticando a Selfie porque eu já paguei muita conta da Selfie e não é muito legal, não. E benefícios? Pode ir, tá? Bom, os benefícios da Smart Grid para o consumidor, no caso, seria o controle, né, de consumo full time, como o Nestor falou agora, e a flexibilidade nas tarifas e a possibilidade de ascensão. Porque com os medidores inteligentes, os consumidores, como a gente já falou, eles podem acompanhar de perto, né, em tempo real, o seu consumo. E isso significa que a gente não teria que esperar, né, a conta de energia chegar para avaliar o consumo, sei lá, tomar alguma providência. E também as redes inteligentes, elas tornam a rede, né, uma via de mão dupla. Então, vai existir a possibilidade de ascensão, porque é possível que nós, consumidores, né, deixemos de ser meros receptores de energia e viremos pequenos produtores, digamos assim. Então, imagine que se você tem um painel solar em casa que gera mais energia que o necessário para abastecer a sua casa, então vai ser possível armazenar e vender esse excedente, né? E os benefícios para a concessionária seria que ela vai otimizar os custos operacionais e vai facilitar o planejamento do sistema, né? Porque as concessionárias de energia, elas vão conseguir identificar de forma instantânea uma queda no fornecimento, por exemplo, e tomar as medidas necessárias em tempo real, né? E remotamente para restabelecer a conexão do pessoal. Então, esse mecanismo que eu acabei de falar, ele vai ser essencial também na hora de prevenir uma fraude, os famosos gatos, e, e controlar também as perdas, né? E também, mais uma vantagem é que elas vão ajudar as concessionárias a mapear as características de consumo dos clientes, e isso também vai facilitar o planejamento do sistema. Mas, como nem tudo é perfeito, né? A gente vai falar aí as problemáticas desse assunto. Só um ponto antes das problemáticas. Eu não sei se vocês lembram do exemplo que eu dei, que em 2001 teve esse problema de seca, né, e as hidrelétricas tiveram que funcionar a uma capacidade bem menor, teve tudo isso. Alguém enxerga como o Smart Grid solucionaria esse problema?
Tipo, em 2001, no caso só contextualizando, houve cerca de 20% de redução da energia elétrica no Brasil, né, porque as hidrelétricas funcionaram com capacidade bem baixa de água devido à seca. E eu disse que o Smart Grid poderia resolver esse problema, mas alguém vê como é que o Smart Grid poderia evitar isso, no caso, né? O que é que ele traria de novo que não ocorreria esse problema e daria sentido implementar. Só lembrando, a resposta não é única, pode ser tipo várias, diversas mesmo. Vai, Matheus, responda. Matheus Cardoso está com vontade de responder essa pergunta. Aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, ó, valendo um caneco da Raiz, dou-lhe três. Eita. Eita, todo mundo perdeu. Mas enfim, isso, como eu disse, tem várias. Tesoureiro no Ribeirão. Tem várias formas, né, de resolver isso, e uma delas é como a energia é distribuída, né, cada um pode fornecer, então a gente não estaria dependendo só de uma fonte. E além disso, mesmo que dependesse, o sistema, como o Thalita acabou de falar, ele tem essa otimização, né, esse controle melhor. E ele sabe onde é que tem uma demanda maior, onde tem uma menor, e o próprio sistema, por si só, poderia reduzir sem causar grandes danos. Então, essa pode ser uma das possibilidades do Smart Grid resolver isso, até evitar blackout, como foi comentado por Thalita. E agora a gente vem à parte da problemática em si. Ocorrem e ocorreram uma série de protestos, tanto na Europa ou Estados Unidos, porque são os países que estão mais avançados e já estão instalando os medidores inteligentes. Tanto que tem alguns lugares que é obrigatório. Se você tipo, recusar, você simplesmente vai perder o acesso à energia, tipo, pelo menos das companhias, ou governamentais ou privadas, depende do lugar. Então, entra nessa questão, o quão seguro é isso, mesmo considerando que aquela problemática que Thalita apresentou no início, de invasão ou ataque cibernético, seja resolvida, quão seguro é confiar esses dados a uma empresa ou um governo em si, porque a gente já tem meio que uma série de problemas com o Google, o Facebook, redes sociais no geral, que de certa forma já tem uma influência em massa, né? Quem viu as entrevistas e reportagens falando sobre como o Facebook influenciou nas eleições dos Estados Unidos, sabe um pouquinho do que está sendo comentado. E não só isso, tem uma série na Netflix que é O Dilema das Redes, que ela fala um pouco como algoritmos e esses tipos de redes sociais se influenciam. Então seria só mais uma forma de manipulação ou de influência nas pessoas. Esse é um dos medos que as pessoas têm, porque ao ter acesso a esses dados e saber o que você faz mais ou menos, quanto consome, né, poderia até fazer propagandas e influenciar você a comprar algo. Ele, por estar controlando alguns eletrodomésticos ou dispositivos da sua própria casa, o quão seguro seria isso, e a questão da privacidade é ter a possibilidade de não ter a vida pessoal sendo invadida por esse tipo de empresa ou ter acesso aos dados. Então, é uma preocupação bem grande, porque a gente já é bem explorado nesse sentido de privacidade, e será que valeria a pena ter uma tecnologia maior por esse tipo de em troca da sua privacidade? Então fica a reflexão.